Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e hoje eu vim trazer para vocês essa bonequinha. Eu fiz ela com essas cores de fio amigurumi e agulha 2,5mm. Ela inteira foi feita com agulha 2,5mm. Ela é uma bonequinha russa, também muito fácil de fazer, eu fiz ela rapidinho, em um dia já estava pronta. E eu trouxe para vocês, como sempre, a receita traduzida. A receita traduzida que eu traduzi está na descrição do vídeo, assim como o link do site onde eu peguei a bonequinha original. Nós começamos fazendo a cabeça. A cabeça nós faremos com uma linha branca ou uma linha marrom, se você quiser fazer uma boneca negra. Eu vou fazer com a linha branca, fica mais fácil para vocês visualizarem. Eu vou começar fazendo 2 correntinhas. Por que 2 correntinhas? Porque essas 2 correntinhas elas vão substituir o círculo mágico. Como eu estou usando um fio fino, que é o fio amigurumi, eu posso fazer dessa forma, substituindo o círculo mágico. Mas se você estiver fazendo com uma linha mais grossa, como por exemplo um barroco natural, vocês vão usar uma agulha 4mm, façam o círculo mágico com 6 pontos baixos. No caso, eu vou fazer 2 correntinhas. E aqui, na segunda correntinha, eu vou fazer 6 pontos baixos dentro da mesma correntinha. Feita a primeira volta com 6 pontos baixos dentro da segunda corrente que nós fizemos, nós iremos agora para a segunda volta fazendo um aumento em cada ponto de base, ou seja, vou fazer 2 pontos baixos em cada um dos pontos que eu tenho na minha base. Como podem ver, no mesmo ponto de base eu fiz 2 pontos baixos. O primeiro ponto eu marquei, porque esse é o nosso primeiro ponto da segunda volta. É sempre bom marcar o primeiro ponto para a gente não se perder, não ter problemas de errar. E agora nós continuaremos 2 pontos baixos nos próximos 5 pontos baixos, dando total no final de 12 pontos baixos. Aqui eu já terminei a minha segunda volta, fazendo um aumento em cada ponto de base. Nós iremos para a terceira volta fazendo um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Aqui nós temos 2 pontos, o aumento. No primeiro eu vou fazer um ponto baixo. Vou marcar este ponto. E então, no segundo ponto eu farei um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim nós repetiremos até o final da volta, fazendo um ponto baixo no primeiro ponto e 2 pontos baixos no segundo ponto. Feita a terceira volta com um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, repetindo até o final, nós vamos para a quarta volta com 2 pontos baixos individuais, ou seja, um ponto baixo no primeiro ponto e um ponto baixo no segundo ponto, e no terceiro ponto nós faremos um aumento. Então, eu vou fazer aqui meus 2 pontos baixos, lembrando sempre de marcar o primeiro ponto da volta. Fiz aqui 2 pontos individuais. No terceiro ponto, nós faremos 2 pontos baixos no mesmo ponto, ou seja, um aumento. E assim nós repetiremos até o final. Faremos mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base nos próximos 2 pontos, e um aumento no terceiro ponto. E repetiremos assim até o final da volta. Com a quarta volta pronta, nós vamos para a quinta volta fazendo 3 pontos baixos individuais e um aumento, ou seja, um ponto baixo nos próximos 3 pontos baixos que temos aqui na base. Feitos 3 pontos baixos, no quarto ponto de base nós faremos 2 pontos baixos, ou seja, um aumento. E assim nós vamos repetir até o final da volta, 3 pontos baixos individuais e um aumento no quarto ponto. Concluída a quinta volta, nós agora faremos a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª volta, ou seja, 5 voltas, nós faremos com um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumento, sem diminuições, sem nada, apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Nessa volta aqui nós temos
30 pontos e nós continuaremos tendo 30 pontos daqui a 5 voltas. Então, eu vou fazer aqui as minhas 5 e eu já volto com vocês. Com as 5 voltas fechadas em pontos baixos terminadas, nós agora vamos para a 11ª volta, fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui os meus 3 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição invisível. Vou ensinar para vocês como fazer. Fiz os 3 pontos baixos, nós agora faremos a diminuição invisível. Como que se faz essa diminuição? Nós vamos aqui nos pontos baixos, eles têm sempre 2 argolinhas, a argolinha da frente e a argolinha de trás. Nós passaremos a agulha só pela argola da frente, ó. Desta forma, passei a agulha pela argola da frente. A argola de trás está aqui ainda. Aqui, ela ainda está aqui. Agora nós iremos no segundo ponto. Vou no segundo ponto e pego também a argola da frente. Desta forma, ficamos com 3 argolas na agulha. Ó. Atrás, as argolas ainda estão lá, as argolas de trás ainda estão atrás. Pego uma laçada com a agulha, puxo por entre as duas partes, as 2 primeiras argolas, pego mais uma laçada com a agulha e fecho, fazendo um ponto baixo. E assim fica uma diminuição invisível. E nós repetiremos mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E usando os próximos 2 pontos, fazemos a diminuição invisível. Vou mostrar mais uma vez. Pego aqui a laçada da frente do ponto, só essa laçada aqui da frente. Ó, o ponto tem 2 laçadas, a laçada de trás e a laçada da frente. Passo a agulha só pela laçada da frente. Vou no próximo ponto, sem pegar outra laçada com esta linha aqui nem nada. Vou no próximo ponto, pego só a laçada da frente. Passo a agulha pela laçada da frente. E fico com as 3 na agulha. Pego uma laçada com a linha. Passo pelas 2 primeiras argolas. E fico com 2 argolas na agulha. E agora pego mais uma laçada com a linha e passo pelas 2 argolas novamente. E assim fica terminada a nossa diminuição. E nós repetiremos isso até o final da volta. 3 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição invisível. Daquela forma, pegando a argola da frente do ponto, a argola da frente do segundo ponto, pegando uma laçada com a agulha e passando pelas 2 argolas e fechando as 2 argolas restantes com uma laçada. Feita a 11ª volta, nós agora vamos para a 12ª volta fazendo algo similar. Só que em vez de 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, nós faremos apenas 2. Vou fazer aqui um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo no segundo ponto e uma diminuição usando os próximos 2 pontos. Já fiz meus 2 pontos e marquei o primeiro, porque é o primeiro ponto da nossa volta. E agora eu vou fazer a diminuição invisível, igual eu já ensinei para vocês. Vou no primeiro ponto baixo, passo a agulha apenas pela laçada, a argola da frente. Vou no segundo ponto, faço a mesma coisa, passo a agulha apenas pela laçada da frente. E fico com 3 laçadas na agulha. Pego uma laçada, fecho 2 laçadas, pego outra laçada e fecho as 2 argolas restantes. E assim fica uma diminuição invisível. E agora repetimos. 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E uma diminuição invisível usando os 2 pontos seguintes. Pego a laçada a argola da frente do primeiro ponto, a argola da frente do segundo ponto, pego a laçada com a agulha e passo pelas 2 argolas. Pego outra laçada com a agulha e passo pelas 2 argolas. E assim repetimos até o final da volta. Com a 12ª volta terminada, nós agora vamos para a 13ª. Na 13ª volta, nós faremos um ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo e marcar ele.
E após o primeiro ponto baixo, nós faremos a diminuição invisível que eu já ensinei para vocês, pegando com a agulha a argola frontal do primeiro ponto, a argola frontal do segundo ponto, ficando com 3 argolas na agulha. Pego uma laçada, passo pelas 2 primeiras argolas, pego outra laçada e passo pelas últimas 2 argolas. E assim repito mais uma vez, mais um ponto baixo individual e mais uma diminuição. A diminuição pegando a argola da frente do primeiro ponto, a argola da frente do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 2 argolas, pego outra laçada e passo pelas 2 argolas. E repito isso até o final da volta. Com a 13ª volta terminada fazendo um ponto baixo de uma diminuição invisível, nós agora vamos para a 14ª volta. Na 14ª volta nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumento, sem diminuição, apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então vou fazer a minha fora de câmera e eu já volto com vocês. Já fiz aqui a minha 14ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Mas agora, antes de começar a 15ª volta, o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar o último ponto que eu fiz e eu vou fazer ele terminando com outra cor, que nós vamos trocar de cor agora. Eu vou pegar essa cor aqui para fazer a roupa e faremos o seguinte. Vamos começar o ponto baixo. Vou passar a agulha pelo ponto e puxar uma laçada. Mas eu não vou terminar com o branco, eu vou terminar com o fio colorido. Vou passar ele aqui atrás e puxar por entre as 2 laçadas, fechando o ponto baixo com a outra cor. Vou fazer um nozinho aqui atrás, com as 2 linhas. Eu posso cortar o branco, que eu não vou usar mais. E assim fica feita a troca de cor. Aqui está a nossa troca de cor. Na 15ª volta, nós faremos com essa cor, com a cor colorida. E nós faremos um ponto baixo no primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo no primeiro ponto. Vocês podem dar uma escondida nesse fio, fazendo os pontos baixos com eles no meio, ou vocês podem simplesmente só colocar dentro da cabeça, não tem problema. Fiz o primeiro ponto baixo, faço no próximo ponto um aumento. E assim eu vou até o final. Vou fazer um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento até o final da volta. Com a 15ª volta pronta, feito um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, repetindo até o final, nós agora faremos a 16ª e a 17ª volta, ou seja, são 2 voltas, nós faremos com um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer aqui as minhas 2 voltas fechadas em pontos baixos e eu volto com vocês. Bom, eu já fiz aqui a minha 16ª e 17ª volta e eu já enchi a cabeça com espuma, com o enchimento. E agora nós vamos para a 18ª volta fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. E no terceiro ponto baixo, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz aqui os 2 pontos. No terceiro, eu faço 2 pontos baixos. Desta forma. E assim nós vamos repetir até o final, com 2 pontos baixos individuais e um aumento no terceiro ponto. Com a 18ª volta terminada, fazendo 2 pontos baixos individuais e um aumento no terceiro ponto, repetindo até o final da volta, nós agora faremos a 19ª e a 20ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base, ou seja, nós vamos fazer 2 voltas fechadas em pontos baixos. Eu vou fazer as minhas e eu já venho com vocês. Com a 19ª e a 20ª volta terminadas, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, nós agora vamos para a 21ª volta, fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base.
E no quarto ponto, nós faremos um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Lembrando sempre de marcar o primeiro ponto, porque para a gente não se perder. Então, eu já fiz aqui 3 pontos baixos e um aumento, e agora eu vou repetir novamente até o final da volta. Com a 21ª volta terminada fazendo 3 pontos baixos e um aumento, repetindo até o final da volta, nós agora faremos a 22ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Apenas uma volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer aqui a minha e já venho. Com a 21ª volta pronta, nós vamos agora para a 22ª. E na 22ª volta, nós faremos também um ponto baixo para cada ponto de base. A diferença é o seguinte: nós vamos pegar apenas a laçada da frente dos pontos. Quando olhamos os pontos de cima, temos esse V. Essa argolinha aqui, que eu vou pegar aqui com a agulha, é a argola de trás. Essa aqui é a argola de trás. E aqui a argola da frente, essa que eu peguei. Nós vamos fazer agora um ponto baixo para cada ponto, pegando apenas essa argola da frente. Então, vou passar a minha agulha só pela argola da frente, ó, como fica atrás. A outra argola está aqui atrás. Não pegamos ela, peguei só a argola da frente. E faço ponto baixo. Normalmente. Agora eu vou novamente para o próximo ponto. Pego apenas a argola da frente e faço ponto baixo. E eu continuo fazendo isso até o final da volta. Ó, fiz alguns pontos, ó como vai ficando atrás. Vai ficar essa ranhura aqui atrás. Nessa ranhura, nós faremos pontos baixos depois com outra cor, outro detalhe, para ficar igual essa aqui, ó, essa bonequinha aqui, que tem esse detalhe aqui na frente. Eu já fiz aqui toda a minha volta. Ó como ficou atrás. Atrás fica essa ranhura, essa parte aqui, ó. Eu já terminei. O que eu vou fazer agora? Vou fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente e vou cortar esse fio aqui. E assim fica pronta a parte do vestidinho. Eu vou pegar essa linha e vou arrematar ela aqui dentro. Vou esconder ela aqui dentro. Fiz uns nozinhos com ela e ela vai ficar aqui dentro agora. Nós vamos voltar a usar a cor branca ou a marrom, a cor que você estiver usando para fazer a pele. E vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base nessas ranhuras. Eu vou fazer aqui uma laçada inicial primeiro. Fiz a laçada inicial. Vou vir aqui no primeiro ponto que tem a ranhura. É um ponto meio complicado de ver, mas esse é este ponto aqui, ó. É o meu primeiro ponto que tem a ranhura. Este aqui. Vou pegar esta ranhura, ó. Vou passar a agulha pela ranhura e vou passar a laçada pela ranhura. Passei. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto. Pronto, esse é o nosso primeiro ponto dessa volta. Essa volta aqui, nós contaremos como a 24ª volta. Ela será contada como a 24ª. Fiz o primeiro ponto baixo, vou na ranhura da frente, passo a agulha por ela e faço o ponto baixo. A visualização está um pouco difícil, mas vocês vão entender aí fazendo os seus. Ó. Passo a agulha pela ranhura, só pela ranhura, e faço um ponto baixo. Eu estou escondendo já esse fio aqui, mas não é necessário esconder ele por muitos pontos. Mais uns 2 ou 3 pontos e já podemos colocar esse fio para dentro do corpo. E assim vamos continuando até o final. Essas ranhuras estão aqui, eu dobrei essa parte para ficar mais fácil. E vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando essas ranhuras de dentro do corpo. Quando eu terminar, eu volto com vocês.
Eu já fiz aqui os meus pontos baixos. Lembrando que nós temos que ter 30 pontos baixos. Se você contar e não tiver 30, então está errado. Nós temos aqui 30 pontos baixos, ó. Vocês podem ver que essa parte aqui, depois que nós desdobrarmos, vai ficar assim, ó. Vai ficar por cima. Nós faremos agora, na 25ª volta, lembrando que essa aqui que nós fizemos em branco é considerada a 24ª. Nós iremos agora para a 25ª. E nela nós faremos 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu não vou fechar aqui, neste ponto, com um ponto baixíssimo e subir uma correntinha, não. Eu vou direto no ponto baixo e nele eu vou fazer um ponto baixo. E esse é o primeiro ponto baixo da nossa 25ª volta. Eu vou marcar ele. Marquei o ponto, faço mais 2 pontos baixos, totalizando 3. Fez 3 pontos baixos no total? Lembrando de marcar o primeiro ponto, nós vamos fazer a diminuição invisível. Passo a agulha pela laçada da frente do primeiro ponto, pela argola da frente do segundo ponto, desta forma. Pegamos uma laçada com agulha e passamos pelas 2 argolas. Pegamos outra laçada com agulha e passamos pelas 2 argolas. Fiz a diminuição invisível, vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou para o próximo, mais um ponto baixo. E no próximo, mais um ponto baixo. Totalizando 3 pontos baixos individuais. E novamente, uma diminuição invisível. Pego a argola da frente do primeiro ponto, passo a agulha por ela. Passo a agulha pela argola da frente do segundo ponto. Pego uma laçada com agulha e passo pelas 2 argolas. Pego outra laçada com agulha e passo pelas 2 argolas. E assim nós vamos repetir até o final da volta, com 3 pontos baixos individuais e uma diminuição invisível. Vou fazer aqui a minha volta e venho com vocês. Já fiz aqui a minha 25ª volta, com 3 pontos baixos individuais e uma diminuição invisível. E agora nós faremos para a 26ª volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, marco o ponto e continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer aqui a minha volta fora de câmera e volto com vocês. Com a 26ª volta terminada, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, nós vamos ter exatamente 24 pontos nessa volta. E agora, o que nós faremos? Nós vamos dividir essa parte em 12 pontos. 12 pontos para um lado e 12 pontos para o outro, porque nós faremos as pernas aqui. Nós vamos começar fazendo a 27ª volta com 12 pontos baixos. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto e marcar ele. Fiz o primeiro ponto e marquei ele, faço mais 11 pontos baixos, dando um total de 12. Feito os 12 pontos baixos, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez, que eu marquei ele, e nele eu vou fazer um ponto baixíssimo. Nesse aqui, ó, junto com, tirei o marcador agora, faço um ponto baixíssimo. E assim fica pronta a 27ª volta. Agora, nós faremos 3 voltas com um ponto baixo para cada ponto de base, fazendo apenas nesses 12 pontos. Então, vou continuar aqui. No mesmo ponto em que eu fechei, eu vou fazer um ponto baixo. Vou marcar ele e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base pelas próximas 3 voltas, a 28ª, a 29ª e a 30ª. E assim que eu terminar, eu volto com vocês. Lembrando que, para passar de uma volta para outra, nós não faremos mais ponto baixíssimo. Nós faremos direto, uma volta depois da outra. Eu terminei, cheguei aqui no final da minha 28ª e voltei só para mostrar. Ó, não vou fechar a volta com um ponto baixíssimo que nem nós fizemos na volta anterior. Não, nós vamos direto para o ponto baixo à frente, que é o que está marcado. Vou tirar meu marcador, vou direto nele e faço um ponto baixo. Com as 3 voltas fechadas em pontos baixos terminadas, nós agora vamos para a 31ª volta. Começaremos fazendo 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, vou aqui direto no primeiro ponto que estava marcado. Faço um ponto baixo, marco o ponto.
Faço mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, totalizando 6 pontos baixos. Com os 6 pontos baixos feitos, nós agora faremos 5 aumentos seguidos, ou seja, nos próximos 5 pontos de base, nós faremos 2 pontos baixos em cada um dos pontos. Fiz aqui 2 pontos baixos no primeiro ponto, e vamos assim por mais 4 pontos, totalizando 5 pontos. Restará aqui na base apenas um ponto baixo. Nesse ponto baixo, nós faremos um ponto baixo. Agora, nós faremos duas voltas, a 32ª e 33ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Nós temos nessa volta 17 pontos, e nós faremos mais duas voltas com 17 pontos cada. Vou fazer aqui as minhas duas e já volto com vocês. Aqui já está feitas as minhas duas voltas fechadas em pontos baixos, e vocês vão perceber que vai ficar essa parte aqui para frente, ó, vai dar uma espécie de relevo para frente. Vendo de lado, fica mais fácil perceber. E é como se fosse o pezinho. O pezinho dela vai um pouquinho para frente. Terminado aqui, nós faremos um ponto baixíssimo e arremataremos o fio. E assim fica pronta a perna direita. Se você for canhota, vai dar certinho. Você vai fazer a perna esquerda da mesma forma. E como o corpo todo você vai fazer da esquerda para a direita, em vez da direita para a esquerda, tudo vai ficar certinho. Então, você vai fazer agora a perna... No caso, você vai fazer a perna direita. Pode seguir a mesma instrução que eu fiz aqui na perna esquerda, que eu vou fazer agora na perna esquerda, vai dar certinho. Bom, agora que nós terminamos a perna direita, eu vou fazer uma laçada inicial com o meu fio branco. Vou vir aqui na perna, nesse ponto bem aqui ao lado do último ponto que nós fizemos a parte da perna, bem aqui do lado, e nele nós vamos prender a laçada. Fiz a correntinha, no mesmo ponto faço um ponto baixo. E eu vou prender um pouco este fio aqui. Nós faremos 12 pontos baixos, um em cada ponto de base. Esse é o primeiro, faremos mais 11. No total, ficaremos com 12 pontos, vai dar certinho. Desde o primeiro até o último, não vai sobrar nenhum ponto do corpo para fazermos as pernas, vai ficar certinho. 12 pontos para cada perna. Fiz os 12 pontos, vou no primeiro ponto baixo que eu fiz, vou nele e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, nós faremos agora o mesmo que a perna direita. Nós faremos 3 voltas fechadas em pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada um dos 12 pontos baixos por 3 voltas. No mesmo ponto que eu fiz aqui, que eu fiz o ponto baixíssimo, eu faço um ponto baixo e marco o ponto. E vou assim fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta por mais 3 voltas. Eu já fiz aqui as minhas 3 voltas fechadas em pontos baixos e agora o que nós vamos fazer? Nós estamos aqui na 31ª volta. Nesta volta, nós fizemos aumentos na perna direita. Nós vamos fazer aumentos na perna esquerda também. Só que faremos o processo reverso. Na perna direita, nós fizemos 6 pontos baixos individuais, e então 5 aumentos e um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer apenas um ponto baixo. Vou fazer aqui o ponto baixo no primeiro ponto e marcar ele. Após esse ponto baixo, nós faremos 5 aumentos. Vou fazer aqui 2 pontos baixos para cada ponto de base pelos próximos 5 pontos. Vou no primeiro e faço 2 pontos. E continuo por mais 4 pontos, totalizando 5. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 aumentos. Sobraram 6 pontos de base. Nesses 6 pontos, nós faremos um ponto baixo para cada ponto até o final da volta.
Bom, e assim terminamos a 31ª volta da perna esquerda. Lembrando que se você for canhota, você vai estar fazendo a perna direita e vai ainda dar certinho. Agora faremos mais 2 voltas fechadas em pontos baixos, que seria a 32ª e a 33ª volta, e eu volto com vocês quando eu terminar. Eu já fiz aqui as minhas 2 voltas fechadas em pontos baixos. Agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortar um fio curto. Esse fio, antes de prendermos as solas dos pés, nós vamos esconder eles para dentro do corpo. Com uma agulha mais fina, o que eu vou fazer? Eu vou puxar esse fio por dentro de uma dessas argolinhas aqui atrás. Vou fazer um nozinho, fazendo uma correntinha. E pronto, o fio vai ficar para dentro agora, ele vai ficar escondido aqui dentro. Faço o mesmo nas 2 pernas. E assim fica pronta a parte do nosso corpo. Vocês podem perceber que tem um buraco aqui no meio, ele fica um buraco aqui no meio, e esse buraco nós vamos fechar depois. Você pode já colocar enchimento no seu corpinho, se você quiser, eu vou colocar no meu também. E nós vamos agora fazer a parte das solas dos pés. Para fazer as solas dos pés, nós vamos usar o fio colorido. E da mesma forma que nós começamos o corpo, nós vamos começar as solas. Eu vou fazer uma laçada inicial e 2 correntinhas. Se você estiver usando um fio mais grosso e uma agulha maior do que 2,5 milímetros, faça um círculo mágico com 5 pontos baixos dentro do círculo mágico. Eu estou usando uma agulha mais fina, então vou fazer 2 correntinhas. E na primeira correntinha, eu vou fazer 5 pontos baixos dentro da correntinha. Feitos 5 pontos baixos, nós agora faremos um aumento em cada ponto de base, ou seja, 2 pontos baixos em cada um dos 5 pontos de base. Ficaremos no final com 10 pontos baixos. E assim fica pronta a segunda volta. Agora nós faremos a terceira volta com um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. No final ficaremos com 15 pontos. Aqui vou no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo e marco o meu ponto. Vou no segundo ponto e faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E assim repito até o final. No próximo ponto, um ponto baixo, e no ponto seguinte, 2 pontos baixos. E assim fica pronta a sola dos pés. Fechamos com um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortamos um fio longo porque nós vamos prender essa sola nos pés. Fazemos 2 solas, eu fiz a primeira aqui, vocês façam a outra aí com vocês, eu também vou fazer a minha. E depois eu volto para explicar o resto do corpo antes de prendermos todas as partes. Com as solas dos pés da nossa bonequinha prontas, nós agora faremos a parte da touca, essa touca aqui que ela está usando. Nós começamos como a cabeça e como as solas com 2 correntinhas. Lembrando que se estiver usando um fio mais grosso, faça um círculo mágico com 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Como eu estou usando um fio fino, eu vou fazer 2 correntinhas e dentro da segunda correntinha a partir da agulha, vou fazer 6 pontos baixos. Com os 6 pontos baixos prontos, nós agora vamos para a segunda volta fazendo um aumento em cada ponto de base, ou seja, 2 pontos baixos em cada um dos 6 pontos que nós temos. Feita a segunda volta, nós vamos para a terceira volta fazendo um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Faço um ponto baixo no primeiro ponto de base que nós temos e marco este ponto. Vou para o segundo ponto e nele eu faço 2 pontos baixos. E assim repito até o final. Um ponto baixo no próximo ponto e o aumento no ponto seguinte.
Agora, na quarta volta, nós faremos um ponto baixo nos próximos 2 pontos e um aumento no terceiro ponto. Fiz 2 pontos baixos, faço o aumento no terceiro ponto. E assim vou repetindo até o final, 2 pontos baixos individuais e um aumento no terceiro ponto. Feita a quarta volta, vamos para a quinta volta, fazendo 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e um aumento no quarto ponto. Faço meu primeiro ponto e marco. Faço mais 2 pontos, totalizando 3 pontos baixos individuais e um aumento no quarto ponto. E assim estão prontas as nossas primeiras 5 voltas. Agora nós faremos a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª volta, 5 voltas fechadas em pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base. No final, ele vai ficar mais ou menos assim, ó, desta forma. Só que é o seguinte, se você achar que são poucas voltas, porque aqui eu também achei que não pegou bem toda a cabeça, eu vou fazer algumas voltas a mais. Eu vou fazer cerca de 12 voltas, até a 12ª volta, no caso. Vou fazer 7 voltas fechadas em pontos baixos. Na receita original são apenas 5. Você vê o que acha melhor. Se você achar que 5 está bom, vai ficar igual esse aqui. Se você quiser mais, faça um pouco mais. E depois nós vamos fazer as partes das orelhas. Então, vou fazer aqui as minhas voltas e já venho com vocês. Eu já fiz aqui as minhas voltas fechadas em pontos baixos da parte da touca do nosso bichinho. Lembrando que a receita original fala para fazer 5 voltas fechadas em pontos baixos. Eu fiz 7 porque eu quero que fique maior a minha touca. Mas se você fizer com 5, vai ficar assim, ó, vai ficar igual ficou nessa bonequinha original. Agora nós fechamos aqui com um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortamos um fio longo. Esse tem que ser um fio de mais ou menos 30 a 35 centímetros, porque nós costuraremos depois o chapéuzinho na cabeça. Se você não quiser fazer o chapéuzinho nessa bonequinha, você pode não fazer. Então, faça um cabelinho, porque senão ela pode ficar estranha. Então, essa aqui é o nosso chapéu e ele vai vir aqui na cabeça depois. Depois a gente vai costurar ele aqui e é para caber certinho. Ele vai ficar bem bonitinho na nossa cabecinha. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas da nossa touquinha. Para fazer as orelhinhas, nós vamos usar também fio colorido. E começaremos igual às outras partes, com 2 correntinhas e 6 pontos baixos dentro da segunda correntinha. Vou fazer aqui 2 correntinhas e 6 pontos baixos dentro da segunda correntinha a partir da agulha. Fiz os 6 pontos baixos, agora eu vou para a segunda volta, fazendo um aumento em cada ponto de base, exatamente igual nós fizemos na cabeça ou na touca. Feita a segunda volta, nós agora faremos um ponto baixo para cada ponto de base pelas próximas 5 voltas, ou 4 voltas. Eu já fiz aqui as minhas 5 voltas fechadas em pontos baixos da parte da orelha. E agora nós vamos para a 7ª volta, já começando com uma diminuição invisível. Eu vou usar aqui, vou pegar com a agulha a argola da frente do primeiro ponto, a argola da frente do segundo ponto. Desta forma, ficamos com 3 argolas na agulha. Pego uma laçada com a agulha e passo por 2 argolas. Pego outra laçada na agulha e passo pelas últimas 2 argolas. E eu vou marcar esse ponto aqui, porque é o primeiro ponto da nossa 7ª volta. Feita essa diminuição, nós faremos agora 4 pontos baixos, um em cada ponto de base, 4 pontos baixos. Feitos os 4 pontos baixos, fazemos novamente uma diminuição invisível. Pego a agulha e passo ela pela argola da frente do primeiro ponto, pela argola da frente do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 2 argolas, pego outra laçada com a agulha e passo pelas 2 argolas.
E novamente fazemos mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Com isso, nós terminamos a 7ª volta. Agora, a 8ª volta, nós faremos com um ponto baixo para cada ponto de base. Feita a 8ª volta, nós agora faremos a 9ª volta com apenas uma diminuição invisível. Então, vou fazer aqui. Vou pegar com a agulha a laçada frontal do primeiro ponto, a argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas duas argolas, pego uma laçada com a agulha e passo pelas duas argolas. Essa vai ser a nossa 9ª volta, apenas essa diminuição. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto, uma correntinha e corto um fio longo bastante para prendermos essa orelha no capuz, cerca de 25 centímetros. E assim fica pronta. Nós faremos 2 orelhas. Essa aqui é a primeira. Eu vou fazer 2. Eu já fiz as 2 aqui, na verdade. As minhas eu já fiz, estão prontas. E depois nós faremos as outras. As outras não. Agora nós faremos os braços. Eu já fiz aqui a minha. Vou ensinar a fazer os braços. Nós começamos os braços com a cor branca ou a cor marrom, a cor da pele. Nós vamos fazer as 2 correntinhas novamente e 6 pontos baixos dentro da primeira corrente. Feito os 6 pontos baixos, nós faremos agora um aumento em cada ponto de base, igual nós fizemos na cabeça, no capuz. Feito os 6 aumentos, um em cada ponto de base, nós agora faremos a 3ª e a 4ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou fazer aqui as minhas 2 voltas fechadas em pontos baixos e já volto com vocês. Com a 3ª e a 4ª volta terminadas, nós agora faremos a 5ª volta com um ponto baixo e uma diminuição. Então, vou fazer aqui o primeiro ponto e marcar. E usando o segundo e o terceiro, nós faremos uma diminuição invisível. Passo a agulha pela argola de trás do primeiro ponto, pela argola da frente, desculpe, pela argola da frente do primeiro ponto, a argola da frente do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 2 primeiras argolas, pego uma laçada com a agulha e passo pelas outras argolas. E vamos repetir isso até o final. Um ponto baixo no primeiro ponto e uma diminuição invisível usando os próximos 2. Bom, e assim nós terminamos a 5ª volta. Só que o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar essa última diminuição e vou fazer ela novamente. Eu vou pegar a argola da frente do primeiro ponto, a argola da frente do segundo ponto, vou pegar a laçada, uma laçada com a agulha e passar pelas 2 argolas. Só que aqui, nessa parte final, eu vou terminar com outra cor. Eu vou terminar com um fio colorido, a cor que nós estamos usando para fazer a roupa. Vou pegar esse fio colorido, passar aqui atrás da agulha e fechar essa diminuição com o fio colorido. Fechei com o fio colorido, faço um nozinho aqui atrás, usando esta ponta do fio e o branco. Corto o branco. E assim nós terminamos a 5ª volta. Eu vou fazer agora a 6ª, a 7ª, a 8ª, a 9ª, a 10ª e a 11ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base, ou seja, nós faremos 6 voltas fechadas em pontos baixos, com essa cor nova, a cor colorida. Como nós já trocamos, é só irmos para os pontos e ir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Com as 6 voltas do braço terminadas, o que eu vou fazer agora? Vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e vamos cortar um fio de mais ou menos 25 centímetros. Cortei o fio, o braço está pronto, nós temos que fazer 2 braços. Eu já fiz um, o outro é idêntico. E já fiz os 2, na verdade. Os 2 são idênticos e após terminarmos, nós vamos começar a juntar as partes antes de fazer o cachecol. Eu já estou aqui com quase todas as partes prontas e nós vamos começar a juntar.
Eu já juntei o primeiro pé, porque é a mesma forma, então eu vou juntar só um pé com vocês. Lembrando daquele buraco que tem aqui no meio. Vamos fechar ele primeiro. Eu vou pegar a minha linha branca, um fio, e vamos passar ela por aqui, neste meio. E vamos fazer um nó. Faça mais um, bem apertado. Se não tiver fechado completamente, ó, no meu caso quase nem fechou. Nós vamos pegar essa agulha e vamos rodear aqui várias vezes. Ó. Vou passar aqui de novo e apertar mais uma vez, segurando bem para fechar bem esse buraco. Com o buraco bem fechadinho, nós vamos fazer aqui atrás um arremate. Nós podemos só tirar aqui e fazer um nozinho com essa linha que já está aqui, ó. Vamos fazer um nó, uns 2 nozinhos. E passar essas linhas por dentro do corpo. Vou passar as duas, uma de cada vez. E assim fica fechada essa parte da frente, essa parte do meio. Fica bem fechadinho esse buraco. Agora eu vou mostrar pra vocês como prender a perna. Eu vou colocar o meu enchimento que saiu aqui. Vou pegar a sola do pé que nós fizemos, vou passar e vou prender aqui. Eu começo pela parte de trás, ó. Aqui é a parte de trás, que tem um arrematezinho aqui. Vou colocar a parte da sola aqui atrás. Eu vou começar a costurar de trás para dessa parte de trás, rodeando até a frente. Quando faltar apenas alguns pontos para nós terminarmos de fechar, nós vamos colocar aqui dentro, é opcional, você pode não colocar se quiser. No primeiro bichinho que eu fiz eu não coloquei, mas agora eu vou colocar um pedaço de papelão, assim, que nós cortamos da forma do pezinho, ó, redondo igual o pezinho. Um pedacinho de papelão, ou um plástico duro, ou uma moeda de 5 ou 10 centavos. Colocamos aqui dentro. Vocês podem fazer mais uma vez, mais uma volta, costurando para deixar bem reforçado. Ou não, eu vou só costurar mais alguns pontinhos aqui e vou arrematar. Terminado, nós fazemos agora um nozinho aqui na sola do pé. E passamos essa linha por dentro do corpo, saímos em algum outro ponto. Pronto, a parte da sola dos pés já está pronta. Se você colocar o reforcinho, essa parte de papelão, uma moeda e tal, ele vai ficar assim, de pé. Nosso bichinho vai ficar de pé. Agora, nós vamos prender as orelhas no chapéu. Esse aqui é o meu chapéuzinho e essas aqui são as minhas orelhas. Então, nós vamos pegar a orelha, passar também a linha pela agulha. Nós vamos dobrar essa orelha no meio. Eu vou dobrar ela pra cá, no meio, desta forma, e prender ela. Prender essa parte aqui. Com essa parte presa, nós vamos aqui no nosso chapéuzinho, vemos o lugar onde nós queremos prender e prendemos as orelhas no chapéu. Vou prender as minhas duas fora de câmera, que elas são basicamente assim. A gente coloca ela aqui e vai prendendo essa parte.
Vou fazer a minha fora de câmera e eu já venho. Eu já costurei as minhas orelhinhas e agora eu vou prender o nosso chapéu na cabeça. Vamos encaixar ele dentro da cabeça. Acho que minhas orelhas ficaram um pouquinho abertas. Eu devia ter feito elas um pouquinho mais fechadas, mas ainda vai ficar bonito. Ó, nós colocamos ela certinho na cabeça. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos costurar rodeando esses pontos. Bom, e assim vamos até o final, até ficar bem preso essa touquinha na cabeça. Bom, eu já juntei as minhas partes, todas elas. Já colei os olhinhos e fiz o blush. Vocês podem fazer uma boquinha se quiserem também, é opcional. E agora eu vou ensinar vocês a fazer o cachecol. Eu fiz o meu com linha Anne e agulha 2,5 mm, mas vocês podem usar o fio amigurumi também. Eu vou fazer agora. Nós começamos fazendo um cordão com 46 correntinhas. Faço a laçada inicial e 46 correntinhas. Feitas as 46 correntinhas, nós voltamos atrás 3 correntes, ó. 1, 2, 3. E na quarta fazemos um ponto alto. E assim continuamos, fazendo um ponto alto para cada correntinha que temos na base, até o final. No final, arrematamos o fio e amarramos assim o cachecol no nosso bichinho e fica pronto. O meu eu já vou fazer aqui. Então, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Assim eu termino o vídeo e eu espero que tenham gostado. Eu criei uma página no Facebook para vocês me mostrarem como vocês... Se vocês fizerem algum bichinho pelo meu canal, entre na minha página, chama Traduzindo Crochê e Cia, o link tá na descrição. E vocês podem me mostrar seus trabalhos, eu quero muito ver, ou me mandar sugestões de novas receitas para eu traduzir para vocês. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula.